eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e hoje estou começando mais um vlog de leitura com vocês. A gente vai ler em conjunto Bom Dia, Verônica, livro do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Essa aqui é a nova edição. Primeiramente, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, esse livro ele foi publicado pela Dark Side Books com essa capa aqui, e com a autoria da Adriana Kilmore, mas na verdade ele foi escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. E a Dark Side revelou este segredo enquanto a gente estava ali no período da Bienal, porque a Netflix comprou os direitos desse livro aqui pra fazer uma série. Então, quando eu descobri isso, eu já fiquei super empolgada. Vocês sabem que eu amo a narrativa do Rafael Montes, assim, é um cara que me tira do eixo. E é a primeira vez que eu tô tendo contato com algo escrito pela Ilana, só que todo mundo já falou maravilhas. Inclusive, todo mundo já falou maravilhas desse livro aqui, então as expectativas estão altas. Neste momento, estou entrando no capítulo 6, página 43. E em Bom Dia, Verônica, a gente vai conhecer a história da Verônica. A Verônica, ela é secretária do delegado da Delegacia de Homicídios de São Paulo. E aí, no primeiro capítulo, acontece um suicídio. E ela fica meio intrigada com relação àquilo, porque é uma mulher que tá visivelmente afetada psicologicamente e ela se joga da janela ali do departamento de homicídios depois de uma conversa com o Carvana, que é o chefe da Verônica. Um chefe babaca e escroto, inclusive. E aí, a Verônica começa a ficar intrigada do porquê daquilo, sabe? Por que ela se matou, o que ela fez, e começa meio que investigar ali a vida da Marta, que é a mulher que se jogou, pra tentar descobrir o que aconteceu. A questão toda é que a própria Verônica também tem um passado aí com suicídio. E a gente vai desvendar isso, né, conforme for lendo. Em contrapartida, a gente vai ter a história de uma outra mulher, que é a Janete. A Janete, ela é casada com um policial militar e ela vive um casamento completamente abusivo. O cara é muito controlador, cortou todo o contato dela com pessoas do mundo exterior, então a única pessoa com quem ela conversa é ele. Quando ele volta pra casa do trabalho, ele confere o computador pra ver os sites que ela navegou, ele confere o telefone pra ver pra quem que ela ligou, enfim, ela vive ali no mundo restrito dele. E o cara, ele tem umas ideias aí muito loucas relacionadas a outras mulheres, uns fetiches meio estranhos, meio sádicos, e a Janete tá um pouco assustada. E aí quando ela vê a notícia sobre a Marta, né, que se matou, ela inveja a Marta porque ela não tem coragem de se suicidar e ela queria muito porque ela queria sair daquela vida. E daí ela decide ligar pra Verônica porque ela também fica curiosa pra saber o que aconteceu. Então eu estou neste ponto da trama e vamos ver no que vai dar. Mudei de canto na casa, agora estou lendo aqui na sala. E, gente, cheguei mais ou menos na metade. A leitura é muito fluida porque tem, né, o teor investigativo da gente querer descobrir o que tá acontecendo. E um ponto que eu acho muito interessante é que a Verônica, ela decidiu investigar as duas situações. Eu tenho um galo como mascote desse canal e ele está cacarejando. A Verônica, ela decidiu investigar as duas situações, né? A da Marta, que se suicidou, e a da Janete, que tem esse marido abusivo. E aí ela decidiu investigar essas duas situações. E o que mais tá me deixando interessada é procurar sinais entre as duas situações pra ver se elas são ou não interligadas. Porque eu tô, meu Deus, será que é uma coisa liga a outra ou será que são, né, coisas completamente diferentes? A única ligação entre elas é o fato de que a Verônica tá investigando. E um outro ponto também que eu tô achando muito legal é que a Verônica, ela não é uma pessoa boazinha, ela não é uma pessoa 100% certinha, sabe? Ela tem ali os seus distúrbios e as suas coisas que fazem com que ela tenha uma vida tranquila. Ela diz que são pequenos detalhes que fazem com que tudo se encaixe, sabe? Mentirinhas pra que não despertem grandes situações na vida dela, e ela tem que lidar com isso. O marido dela, que é o Paulo, é um cara que a gente não conhece muito porque tá muito focado na Verônica e nessas investigações que ela tem, pelo menos nesse primeiro momento.
momento, né? Nessa primeira metade do livro, na verdade. Mas o Paulo, ele se mostra um cara muito legal. Ela até fala que o marido dela é o marido que toda mulher sonhou. E que só ela não é a esposa que todos os maridos sonharam. Mas eu acho que a construção desses personagens com personalidades tão distintas é muito interessante. E a veia investigativa dela e os motivos que fazem ela querer pesquisar sobre isso também são bem legais. Eu gosto muito, inclusive, de como eles falam sobre as pessoas que estão no poder, né? E que as pessoas que estão no poder, por vezes, elas não querem procurar merda pra não estourar merda enquanto elas estão no poder e parecer que elas são mais fracas do que de fato elas são. E é muito interessante como a gente enxerga isso no chefe dela, que tá, tipo, querendo se aposentar e ele não quer investigar o assunto porque ele não quer que dê merda pra ele ali, que acabe impossibilitando a aposentadoria ou que deixe uma mancha no nome dele. Gente, página 170, faltam 80 páginas pra acabar. E uma distinção que eu achei interessante é que o livro ele é narrado por dois pontos de vista, né? Pela Verônica e pela Janete. Verônica investigando, Janete uma das vítimas. Só que a narrativa pela Verônica, ela é em primeira pessoa, já a da Janete é em terceira pessoa. Eu não sei, eu tô tentando aqui maquinar se foram os autores que escreveram, né? Um escreveu a parte da Janete, o outro a parte da Verônica, e por isso essa troca de narrativa. Só que o que eu sei é que ela conversa com a história, porque a Verônica, ela tá ciente o tempo todo da busca que ela tá fazendo, ela tá fazendo a investigação, ela é o centro daquilo ali, ela tá ciente das coisas, enquanto a Janete, em alguns pontos, ela tá meio zonza, e por mais que a narrativa, pelo ponto de vista dela, não fuja dela, como se, de fato, a pessoa estivesse acompanhando ela e vendo o que ela tá vendo, ainda assim consegue dar um pouquinho mais de detalhes de algumas determinadas situações que ela não consegue, então eu tô achando isso legal. Um ponto interessante é que o livro ele começa com um suspense, né, um thriller desses que a gente já tá meio que acostumado. Só que ele vai crescendo pra uma coisa mais macabra. As duas histórias que são contadas aqui têm esse teor mais ritualístico, podemos dizer, sabe? Ambos os personagens que praticam os crimes, eles têm uns rituais pra praticar esses crimes e a gente vai desvendando esses rituais ao longo da leitura e vai se tornando muito macabro. Tinha algumas cenas, inclusive, que eu imaginava que só iria passar por cima, mas não. Os autores, eles destrincham bastante isso e você, como leitor, vai se indignando ainda mais e odiando ainda mais. E além disso, as ações dos personagens são muito falhas, sabe? Até dos personagens que não são antagonistas, né? Mas também que não são mocinhos, porque no fim todo mundo tem um pouquinho de mocinho e de antagonista dentro dessa trama aqui. Mas até algumas atitudes deles que você grita com eles assim o tempo inteiro, falando, meu Deus, não pode tanta burrice, sabe? E é muito intenso. E eu gostei que os autores, eles vão desvendando tudo já no meio do livro e, tipo, vai te deixando com aquele suspense de saber como é que vai findar aquilo, se o vilão vai sair ganhador, o que que vai acontecer. Mas o suspense mesmo já é desenvolvido ao longo do livro ali e você não fica muito buscando a resposta de quem fez isso ou quem fez aquilo. Você quer mais saber como foi que isso foi feito e por que isso foi feito. Concluí a leitura ontem à tarde, mas precisei digerir essa história antes de vir aqui fechar este vídeo com vocês. Eu poderia definir Bom Dia, Verônica como um livro surpreendente. Tem duas histórias e eu gostei muito de como essas duas histórias são completamente adversas, mas se conectam em alguns pontos, não no sentido das histórias serem conectadas umas às outras, mas no sentido das pessoas, das formas de agir, sabe? Eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa que foi muito impactante é que eu tava esperando situações por conta de personalidades que a gente
convive no dia a dia, sabe? A gente já espera que uma pessoa vá agir de determinada forma. Só que os autores, eles criaram seus personagens completamente diferentes. Então, eu tava esperando que uma situação fosse terminar de um jeito, mas só que tinha uma reviravolta ali no meio e acabava indo pra outro ponto. E eu ficava, meu Deus, pensei errado. E a coisa ia se desenvolvendo desse jeito, sabe? Eu pensava que eu tava acertando o caminho que a história ia ser levada, mas eu tava boiando completamente ali no lago do sangue dos mortos. Então foi um negócio muito louco. A Verônica, ela é uma personagem muito intensa. Ela passa muito tempo do livro falando sobre as situações e sobre ela mesma e se colocando ali em alguns lugares. Tem umas questões do passado dela que são relativamente mal resolvidas e que moldaram a personalidade dela de certa forma. E ela não é uma pessoa bobazinha, ela não é uma pessoa sensata, ela é uma pessoa que toma algumas atitudes que a gente, como pessoa normal, talvez não tomaria. Só que a gente compreende o que ela faz e por que ela faz, sabe? Ela não é uma pessoa apegada, ela é uma pessoa que quer viver a vida que ela escolher viver. E eu achei isso muito interessante também. A narrativa dos autores é, assim, fenomenal, sabe? Foi um livro que foi numa sentada, mesmo tendo um tema tão profundo e tão forte, tão macabro. Porque, às vezes, quando você tá lendo um livro assim, você precisa de um tempo, né, pra parar. Só que esse aqui você tá tão envolvido no que tá acontecendo com a trama que dá vontadezinha de vomitar, mas você segue firme na história, sabe? Porque você quer descobrir o que vai acontecer ali. Essa capa conversa muito com a trama. Eu fiquei muito presa, eu fiquei... Nossa, gente, eu fiquei assim, meu Deus, sério? De verdade que isso tá acontecendo? E eu gostei muito de como eles trouxeram uma determinada situação que, de fato, existe com relação ao Brasil mesmo e aos habitantes, eu não sei como explicar isso sem dar spoiler, mas e botaram isso na trama, assim, de uma forma a interpretar muitas coisas que acontecem, sabe? Foi muito incrível, gente. Eu amei a leitura, eu indico muito, é muito macabra, é muito forte. Tem muitos gatilhos, mas eu acho que é uma leitura, assim, que pra quem curte o gênero, com certeza vai se surpreender, vai ficar preso aqui. Tô muito ansiosa pra ver o que a Netflix vai fazer, porque eu acho que cabe pra conseguir adaptar de muitas formas diferentes e deixar perfeito, então... Estou ansiosa. Mas enfim, me conta aí, vocês já leram algo do Rafael Montes, da Ilana Casoy? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Se vocês já leram Bom Dia Verônica, me conta também o que vocês acharam, que eu vou adorar saber. E se curtiu o vídeo, já sabe, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma das novas atualizações. E minhas redes sociais estão aqui embaixo, então dá uma olhadinha lá pra gente continuar batendo papo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!